Olha, o continente africano está bem no centro de uma nova e, vamos dizer, fascinante disputa global por influência. Hoje, a gente vai entender direitinho quem são os jogadores e o que está em jogo nessa partida de xadrez geopolítico. Essa é a grande questão, né? Porque, ok, a independência política foi conquistada há muito tempo, mas a competição por recursos, por mercados, por alianças estratégicas, ela nunca acabou de verdade. Ela só mudou de cara. E para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho, porque a independência política não significou o fim da influência estrangeira. Na verdade, foi o começo de um jogo com regras totalmente novas. E a palavra-chave para entender esse jogo é essa aqui: neocolonialismo. Basicamente, é o conceito que explica essas relações pós-coloniais. Não é mais sobre controle de território, com bandeira e tudo. É sobre uma rede, sabe? Uma teia de dependência econômica, financeira, que no fim das contas mantém as velhas estruturas de poder funcionando. E talvez o caso mais claro disso tudo seja a relação da França com suas ex-colônias. É um sistema de influência tão, mas tão profundo que até ganhou um nome próprio: França Fric. Uma das ferramentas mais poderosas e também mais controversas dessa influência é o dinheiro. Imagina só, uma moeda que circula no seu país, mas que o valor dela é em grande parte decidido em Paris, do outro lado do mundo. Pois é, essa moeda existe. É o franco CFA. 14 países usam e ele tem uma paridade fixa com o euro. Isso liga essas economias diretamente ao sistema financeiro francês. O resultado? Uma dependência monetária que dura décadas. Tá, mas e na prática? O que isso significa? Significa que essa moeda, por ser artificialmente forte, faz com que os produtos desses países africanos fiquem mais caros lá fora, fica difícil exportar. E, ao mesmo tempo, os produtos importados, principalmente os franceses, ficam mais baratos. Isso acaba alimentando um ciclo de déficits na balança comercial. Essa citação aqui é pesada, né? Ela descreve a política francesa no Sahel e, olha, captura perfeitamente o ressentimento que foi crescendo ao longo dos anos. É esse sentimento que está por trás da recente onda de golpes militares e da busca desesperada por novos parceiros na região. Bom, com a velha guarda perdendo influência, abriu-se um vácuo de poder. E como a gente sabe, na geopolítica não existe espaço vazio. Outras potências entraram em cena muito rápido e com estratégias bem diferentes. Então a gente tem, de um lado, os Estados Unidos com uma abordagem muito focada em segurança, em parcerias militares e, sendo bem sincero, muito motivada em conter a China. Do outro lado, vem a China, com foco total em economia, oferecendo grana para grandes projetos de infraestrutura sem aquelas condições políticas que o Ocidente costuma impor. É um modelo que, para muitos governos africanos, soa bem atraente. Para ter uma ideia da dimensão da influência econômica da China, basta olhar para esse número. O volume de comércio entre a China e a África em 2023 chegou a essa cifra, assim, astronômica, mais de 282 bilhões de dólares. E se a gente colocar isso em perspectiva, dá para ver que o comércio da China com o continente é muito, mas muito maior que o dos Estados Unidos. A presença econômica chinesa não é só grande, ela é dominante. Essa competição toda deu origem ao que muita gente está chamando de uma nova disputa pela África. E é uma disputa que está redesenhando alianças e mudando completamente o fluxo de recursos no continente. Um exemplo bem concreto da estratégia chinesa ficou conhecido como o modo Angola. Funciona assim. Primeiro, a China identifica os recursos naturais que ela precisa, tipo o petróleo. Depois, ela financia e constrói toda a infraestrutura para tirar e transportar esses recursos: estradas, portos, ferrovias, e o pagamento do empréstimo vem em forma de matéria-prima. É um ciclo que, claro, levanta questões sobre dependência, mas que, na visão deles, beneficia os dois lados. E não tem lugar onde essa mudança de poder seja mais clara do que na região do Sahel. A área, que historicamente era o quintal da França, virou o epicentro do colapso da influência europeia e da chegada de novos jogadores. Repara só nesse padrão. Países como Mali, Burkina Faso, Níger, por décadas, eles dependeram da França como parceiro principal de segurança. Agora, eles estão virando o jogo completamente. Todos eles estão se voltando para a Rússia e para a China. É uma reconfiguração geopolítica gigantesca acontecendo agora, em tempo real. Mas seria um erro enorme enxergar as nações africanas só como peças num tabuleiro de xadrez das potências globais. A realidade é bem mais complexa. Os países africanos estão agindo e com uma agenda estratégica própria.
Os líderes africanos estão jogando de forma estratégica. Eles estão diversificando as parcerias para conseguir os melhores acordos. A Nigéria, por exemplo, vai atrás de financiamento chinês para sua infraestrutura. O Zimbábue usa a China para driblar as sanções do Ocidente. E num movimento que é super simbólico, nações como Gabão e Moçambique, ex-colônias da França e de Portugal, entraram para a Commonwealth britânica. É um sinal claro de distanciamento dos antigos colonizadores. A conclusão aqui é bem clara. A gente não está mais na era colonial, nem na Guerra Fria. Estamos vivendo um momento completamente novo, em que as decisões e a autonomia dos próprios países africanos têm o papel central, o papel decisivo. E isso nos leva à pergunta final. Nessa nova disputa, com tantos atores globais competindo por influência, quem é que vai segurar a caneta? Quem é que vai ter, de fato, o poder de escrever o próximo capítulo da história africana? As potências de fora ou as próprias nações do continente? A resposta para isso está sendo definida neste exato momento.